Alguém perguntou a Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Gostou desse tema? Então já curta esse vídeo e assista até o final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. A implicação mais do que evidente é que alguns seres humanos realmente serão condenados. Na verdade, as próprias palavras de Cristo, ditas em resposta a uma pergunta direta sobre o assunto na referida passagem do Evangelho de São Lucas, sugerem que a maioria das pessoas será condenada. Quer saber mais? Então curta esse vídeo e lembre-se de se inscrever aqui no canal para não perder nada por aqui, ok? A Igreja sempre ensinou que, embora não possamos afirmar que este ou aquele indivíduo esteja no inferno, não temos razão para crer que o inferno esteja vazio, pois certamente está povoado por milhões e milhões de demônios. Ao contrário do que se crê em alguns meios, a pregação sobre o inferno já ajudou muitas pessoas a se converterem, porque a simples meditação sobre as penas dos condenados e a ausência do amor de Deus é muitas vezes suficiente para levar as almas ao arrependimento e à mudança de vida. No entanto, durante o século XX, se tornou cada vez mais comum omitir a meditação sobre o inferno e até mesmo negar a existência dele. Também houve quem abraçasse a ideia de que, embora a existência do inferno seja uma verdade de fé, os cristãos poderiam ter boas razões para esperar que ele estivesse vazio. Curiosamente, esse fenômeno se propagou no século das aparições de Nossa Senhora de Fátima aos 3 pastorinhos, e foi justamente numa dessas aparições que a Virgem Santíssima mostrou aos pastorinhos o inferno. Depois dessa experiência sobrenatural, Lúcia, Jacinto e Francisco foram tomados pelo zelo missionário de oferecer sacrifícios e orações pelos pecadores. Segundo a Igreja, são estas as coisas que devemos buscar. Se um católico é culpado de pecado mortal, deve se arrepender dele com o firme propósito de não pecar no futuro. Deve ao menos ter contrição imperfeita, isso é, sentir tristeza pelo pecado por medo da punição divina ou por abominar o pecado. E no caso de contrição imperfeita, deve, na verdade, receber a absolvição no sacramento da confissão. Se não tiver recebido a absolvição ainda, poderá ser salvo se tiver contrição perfeita, isso é, tristeza pelo pecado por amor a Deus, e pelo menos a intenção de se confessar e receber a absolvição. Sem preencher essas condições, ele não pode ser salvo. Por exemplo, se o católico não tem contrição perfeita, nunca se confessa e morre, não poderá ser salvo. Se a pessoa está fora dos limites visíveis da Igreja, ainda pode ser salva, mas somente se tiver contrição perfeita e ao menos um desejo implícito de receber o batismo. Se faltarem as duas coisas na hora da morte, a pessoa não poderá se salvar. Mas é claro que há muito mais a ser dito sobre esses critérios, além de qualificações a serem feitas. Por exemplo, o que conta como contrição perfeita ou como desejo implícito de receber o batismo, hein? Eu argumentaria a favor de uma interpretação razoavelmente ampla desses conceitos. Por exemplo, mesmo que uma pessoa tivesse sem culpa própria muitas crenças falsas a respeito da natureza divina, ainda assim seria plausível supor que ela poderia ter contrição perfeita ou horror do pecado por amor a Deus. Mas, de modo algum, se pode dizer que qualquer postura é aceitável. Por exemplo, dificilmente será possível afirmar que terá contrição perfeita uma pessoa que dedicou a vida inteira a se divertir e a ganhar dinheiro e que trata a moral e a religião com total indiferença ou até mesmo desprezo. Ainda que ela possa ser considerada uma pessoa legal, em algum sentido ruim dessa palavra, né? Desse modo, se ela tiver uma morte súbita, é muito improvável que ela venha a ser salva. É possível que uma pessoa como essa tenha em si uma dimensão mais profunda
que o mundo não enxerga, Carol? Com certeza, né? Talvez haja recônditos da alma dela que só são vistos por Deus, e nos quais é evidente a contrição perfeita, de modo que a morte não implicará sua condenação. Mas quão remotas são as chances de que toda e cada uma das pessoas que vivem nesse mundo esteja real e profundamente contrita e, portanto, possa ser salva, embora nem mesmo todos os anjos tenham sido salvos? Essa ideia em si mesma é absurda. E nesse caso, falamos apenas sobre vidas imorais, ordinárias, que vemos no nosso dia a dia. Quando incluímos pessoas ainda mais depravadas moralmente, assassinos, estupradores, traficantes de droga, por aí vai, fica ainda mais absurdo supor que cada uma delas possa morrer em estado de contrição perfeita. A própria Sagrada Escritura sugere que alguns seres humanos específicos estão condenados. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, lemos que a besta e o falso profeta dos últimos dias serão condenados. Na carta de São Judas, versículo 7, afirma que Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas, que com elas se entregaram à luxúria e se abandonaram aos vícios contra a natureza, foram postas por advertência, sofrendo a pena do fogo eterno. Cristo diz sobre Judas Iscariotes, o traidor, que melhor fora a tal homem que não tivesse nascido. E também, conservei os que me deste, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, cumprindo-se a Escritura. Também, nesse ponto, algumas pessoas recorrem a uma ginástica mental para tentar se esquivar do sentido incontestável desses textos. Nenhum desses esforços é confiável e sequer faz sentido tentar realizar tais interpretações criativas, a menos que se esteja partindo do pressuposto de que é plausível que todos possam ser salvos. Quando entendemos que isso não é plausível, cai por terra qualquer motivação residual para fazer um esforço de enxergar nesses textos qualquer outra coisa que não seja a referência de que as pessoas mencionadas estão, sim, condenadas. Mesmo assim, creio que muitas pessoas preferirão se apegar à falsa esperança. O próprio Cristo poderia aparecer a elas e dizer: escutai com bastante atenção e compreendei o que eu digo. Algumas pessoas estão no inferno. E elas responderiam: Senhor, este é apenas um alerta, de que algumas talvez irão para o inferno, certo? Ou talvez essas pessoas acusariam o próprio Cristo de querer que as pessoas sejam condenadas ao inferno, tal como fazem com teólogos e clérigos que alertam sobre o perigo do inferno. Nenhum católico deseja a condenação eterna de ninguém. Eu certamente não desejo. Aqueles que alertam sobre o inferno têm mais compaixão do que os que pregam uma falsa esperança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, conseguiu entender que, embora Deus queira que todos se salvem, há homens e mulheres que se condenam ao inferno? Escreva aqui nos comentários para nós, ok? Isso mesmo. E compartilhe também esse vídeo aí com seus amigos, seus familiares, nas suas redes sociais, principalmente os grupos de WhatsApp, atingem bastante pessoas, Porque isso nos ajuda muito a evangelizar, viu? Que Deus te abençoe. Salve Maria!